Uma pesquisa recente realizada pela RD Station demonstrou que 75% das empresas brasileiras ainda não estão adequadas à LGPD. E elencou também as dificuldades e por que as empresas ainda não fizeram essa adequação. O importante agora é a gente saber como isso impacta no Brasil em 2022 e também como essa falta de adequação vai impactar a sua empresa no ano que vem. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender por que as empresas brasileiras ainda não se adequaram à LGPD. Isso passa muito pela dificuldade, principalmente orçamentária das empresas, que não têm condições muitas vezes de arcar com uma consultoria ou até mesmo a contratação de ferramentas e profissionais para fazer essa adequação da maneira correta. Também é importante saber que isso não é o core das empresas, não é a principal função de existir delas. Um outro ponto importante que a gente tem por aqui é que as fiscalizações demoraram para ocorrer pela ANPD, bem como as reclamações e processos demoraram também um pouquinho para começar. E esse é um dos pontos, talvez o mais importante, que a gente tem que entender para o ano que vem. Porque em 2022 tende a ter um aumento dessa pressão pela adequação das empresas à LGPD, e eu vou demonstrar como isso aconteceu na Europa em relação aqui ao Brasil também. Então o que a gente pode esperar vendo o que aconteceu lá na Europa aqui no Brasil? Bom, lá na Europa nós já tivemos 3 anos de fiscalizações. As multas lá chegam hoje a 1,5 bilhão de euros. Então isso é bem impactante para toda a União Europeia e é possível que nos próximos meses comece a ocorrer as fiscalizações aqui no Brasil e as multas também. Mas um ponto importante é que não é só multas pela ANPD e fiscalizações que vão impactar as empresas em relação à LGPD. O que pode ocorrer também é algum titular que sentir que seu direito foi infringido pela empresa pode recorrer à ANPD, pode entrar com um processo contra a empresa, então ingressar com um processo de dano moral pela utilização indevida desses seus dados pessoais. Também é importante destacar que até mesmo concorrentes podem denunciar anonimamente a sua empresa para a ANPD, tendo em vista que eles se adequaram, então eles podem querer que as empresas não adequadas sofram as punições pela ANPD. Também uma coisa que pode ocorrer, como aqui no Brasil nós somos um país muito litigioso, o aumento de reclamatórios trabalhistas e ações também decorrentes da utilização indevida de dados pessoais pelas empresas ou até mesmo da indisponibilidade de como o titular pode exercer seus direitos, seja no site, seja na própria empresa. Então esse tipo de questão pode sim chamar a atenção das fiscalizações e gerar processos e problemas e condenações para as empresas. Também um ponto importante aqui no Brasil, nós temos o Reclame Aqui e hoje já são mais de 3.500 reclamações sobre a utilização indevida de dados pessoais. Isso causa um impacto para a imagem da empresa e a empresa acaba perdendo competitividade. Então esse é um ponto também que pode aumentar a pressão em 2022 pela adequação das empresas. Com o aumento dessa pressão, é provável que aumente também a busca pela adequação, seja por software, seja por consultoria, o que acaba também elevando os preços. Então a gente está no momento agora, no final de 2021 e início de 2022, que é propício para que as empresas adequem-se à lei e evitem chegar no momento de pressão e tenham que fazer algo rápido e muito mais caro. A gente tem que fazer isso, vai ter que fazer numa hora, então quanto antes, melhor. Também para fazer essa adequação, quando a gente faz com calma, a gente pode utilizar o software, pode fazer uma autogestão, pode contratar consultoria por partes, pode fazer um processo um pouquinho mais longo para fazer a adequação de uma maneira que caiba no orçamento da empresa e também resolva esses problemas de adequação LGPD com calma e tranquilidade, muito melhor do que no meio de uma fiscalização ou no meio de um processo ou respondendo a processos. Então, quanto antes melhor, que a gente faça a adequação, comprove ela principalmente, e aí a gente está tranquilo. Caso alguém questione algo em relação ao LGPD, a gente sabe que a nossa empresa está protegida e tranquila. Tá bem, pessoal? Um abraço e até a próxima.